A historiografia geralmente aponta que o cinema chegou ao Brasil em 1896, justamente no Rio de Janeiro, havendo a primeira exibição do cinema na Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor, como nós sabemos, era a principal avenida do Rio de Janeiro e próxima ao porto, de onde chegavam as novidades. Chegavam os produtos e também as diversões e os empresários que traziam essas diversões, geralmente vindas da Europa, como o próprio cinema. Embora o cinema naquele momento não tivesse ainda uma identidade própria, tanto que as primeiras exibições do que se chamavam de vistas animadas tinham nomes exóticos e complicados, hoje esquecidos, como animatógrafo, omniógrafo, biógrafo, entre outros. Com o tempo é que se vai consagrar o nome do aparelho dos irmãos Lumière, inventado em Paris, que era o cinematógrafo. As primeiras exibições de filmes que eram curtos, tinham 1, 2 minutos, eram entremeados a outros tipos de diversões, como espetáculos de canções, de dança, de mágica. Ou seja, o cinema foi mais uma atração dentre essas outras atrações que eram oferecidas ao público. Obviamente que para atrair o público para essa novidade, inicialmente se procuravam os espaços onde era mais fácil atrair possíveis pagantes, geralmente nas ruas de maior movimento. Então, não à toa, as primeiras exibições no Rio de Janeiro se concentraram ali na Rua do Ouvidor. Importante ressaltar que esses exibidores faziam parte do que a gente chamaria do cinema dos ambulantes. E nesse momento, é o momento das salas improvisadas, das salas dos exibidores ambulantes, que montavam seus cinemas provisoriamente em determinados espaços, salões improvisados, e depois iam para outras cidades. E é importante ressaltar, por exemplo, que uma das primeiras salas fixas, ou seja, que vai ter continuamente sessões cinematográficas, chamava-se Salão de Novidades Paris no Rio, que era mantida por um dos principais empresários de diversões do Rio de Janeiro, que era o Pascoal Sagreto. E é importante ressaltar que essas primeiras salas improvisadas, ou as primeiras salas fixas, vão se manter ali naquele eixo da Rua do Ouvidor e proximidades também do antigo Largo do Rocio, hoje Praça Tiradentes, que já era um local muito fértil pelos seus teatros, pelos seus cabarés. Por exemplo, no passeio público existia um cinematógrafo ao vivo, que era uma das atrações oferecidas por cafés, restaurantes para entreter o público e atrair a clientela para aqueles espaços. Primeiros cinemas, no caso do Rio de Janeiro, vão estar muito associadas às reformas urbanas pelo qual a cidade vai passar, sobretudo durante a gestão do prefeito Pereira Passos. Como a gente sabe, ele vai abrir uma nova avenida na cidade, a Avenida Central, vai ser ladeada por novos prédios que vão tentar mudar a configuração arquitetônica e social da cidade, e nesses novos prédios vão surgir cafés, vão surgir confeitarias, vão surgir aquele lazer mais refinado, mais sofisticado e mais moderno. E, obviamente, também na Avenida Central vão surgir os primeiros cinemas fixos, que a gente pode chamar assim, primeiras salas destinadas permanente e exclusivamente ao cinema no Rio de Janeiro. É curioso que nos primeiros cinemas, o cinema Pathé, cujo nome era o mesmo nome da principal companhia produtora de filmes da época, a Pathé Frères, dos irmãos Pathé, na França, que durante muito tempo era o próprio sinônimo de cinema, que vai se instalar na Avenida Central, depois da Avenida Rio Branco, ela se instala muito curiosamente no lado ímpar, porque eram os aluguéis mais baratos. Posteriormente, quando o cinema se tornar mais lucrativo, os primeiros cinemas vão se mudar para o lado onde não bate o sol, vamos dizer assim, um lado mais sofisticado, o lado mais chique da Avenida Rio Branco. Mas nesse momento ainda, o cinema, por mais que fosse uma diversão moderna, atraísse as plateias, obviamente não era comparado ao grande teatro, às óperas, aquelas formas de arte mais tradicionais e sofisticadas. Uma das próprias características do cinema, que por um lado talvez favorecesse sua atração, por outro lado precisava ser repensada nesse sentido do cinema como um ambiente familiar, que era o fato da sala escura. Houve, por exemplo, tentativas de criar condições para que os filmes fossem projetados com as luzes acesas, porque o ambiente da sala escura, na verdade, por um lado, favoreceria, por exemplo, a ação, como um artigo de jornal diz, na época, aos amigos do alheio, ou seja, aos ladrões que poderiam afanar uma carteira, etc., naquela sala escura, mas, sobretudo,
poderiam representar um risco não para o patrimônio, para o dinheiro, mas para a moral. Então, um dos grandes elementos a serem combatidos nesse primeiro momento de afirmação da sala escura, de afirmação do cinema como diversão, era uma figura que ficou caracterizada como o bolina. Eram aqueles que se aproveitavam do ambiente da sala escura, da proximidade das poltronas umas das outras, para, vamos dizer assim, acariciar a perna de uma moça desconhecida, de tentar algum tipo de aproximação. Então, por outro lado, embora o cinema vai ser visto como um espaço propício, indicado e fértil para esses primeiros enlaces românticos, para essa aproximação amorosa, também vai ter todo um cuidado para cercear os avanços, para cercear os abusos, para cercear, por exemplo, essas possíveis formas de aproximação que não condiziam com esse caráter familiar, respeitoso e saudável que se cria ao cinema. O principal nome por trás da construção da Cinelândia vai ser um empresário espanhol chamado Francisco Serrador, que àquela altura já era o principal exibidor cinematográfico do Rio e com salas de cinema espalhadas inclusive por São Paulo e pelo sul do país. E ele vai tentar buscar uma série de empresários que pudessem, junto com ele, levar a cabo esse enorme empreendimento imobiliário, que previa a construção de hotéis, construção de prédios, construção de rinques de patinação e também de cinemas. E os primeiros prédios, que vão representar, na verdade, os primeiros arranha-céus do Rio de Janeiro, vão ser erguidos a partir de 25 e, sobretudo, na segunda metade da década de 20. Vai ter também o prédio Glória, a gente vai ter o cinema Glória. Então, havia compartilhamento de interesses entre os empresários do ramo hoteleiro com os empresários do ramo de diversão. E a partir de 25 vão surgir os primeiros arranha-céus que se constituem enormes prédios, aquelas alturas maiores do Rio de Janeiro, com grandes cinemas no seu espaço térreo. O primeiro a ser inaugurado em 25, depois em 26 e 27. Os cinemas Odeon, Cinema Glória, Cinema Capitólio, Cinema Império, o Cinema Pathé Palace. A Cinelândia, ou Bairro dos Cinemas, ou Quarteirão Serrador, utilizando o próprio nome daquele que foi considerado o fundador. E se nós formos na Cinelândia hoje, nós vamos ver até hoje um busto de Francisco Serrador, uma rua com seu nome, responsável por ter criado não só o bairro dos cinemas, dos melhores cinemas da cidade, como o bairro mais moderno da cidade. Então, até o final dos anos 20, você ainda tem um cinema aí na vanguarda da arquitetura, das diversões, do que seria ser moderno na cidade. Aquilo de mais moderno poderia ser oferecido ao espectador estava não só nas telas, nos filmes, nas superproduções de Hollywood, naquele momento já tinha dominado o mercado e a preferência do público, mas também no espaço de convívio. E durante muito tempo, a Cinelândia vai se tornar sinônimo de ir ao cinema, ir ao centro da cidade. Não mais na Avenida Central, nos primeiros cineminhas, não mais na Rua da Carioca, onde existiam cinemas importantes como o Íris, como o Ideal, que ainda, felizmente, ainda estão de pé, esses novos cinemas, como o Odeon, Palácio, que vão servir de modelo. E, nas décadas seguintes, durante muito tempo, a Cinelândia ainda vai ser o espaço de cinema até ela perder espaço para os chamados cinemas de bairros, ou seja, os cinemas em Copacabana, na Tijuca, no subúrbio. Vai se perder um pouco essa ideia de ir ao centro da cidade para ver os filmes. Porque naquele momento havia toda a ideia de um passeio, você vestir a sua melhor roupa, pagar um ingresso mais barato que o do teatro, mais barato que o da ópera, mas ainda assim um ingresso caro, por isso uma diversão não acessível para todos, para conhecer um pouco das superproduções de Hollywood, mas no ambiente de um palácio de cinema, no qual você, o espectador, deveria ser tratado como um rei. Então, na verdade, a Cinelândia vai ser um marco arquitetônico e um marco para as diversões do Rio de Janeiro. O cinema vai ser, durante muito tempo, e vai se tornar mais enfaticamente, a partir dos anos 30, com o cinema sonoro, a principal diversão popular.